E aí, galera? Professor Renan Rosa, professor de Física e Matemática. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre eletrodinâmica, galera. Então vem comigo aqui. Bom, vamos começar falando sobre corrente elétrica. O que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Então, ó, aqui eu tenho uma pilha, beleza? Aí, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fiozinho, tá? Um mini, vamos chamar de um mini circuito, tá? O que acontece? Toda pilha ela tem o quê? Pilha, bateria e até mesmo a rede elétrica da tua casa, ela vai ter polos positivos e negativos. Então, como é que a corrente elétrica ela vai acontecer? Ela vai sair aqui, ó, do negativo e vai correr para o positivo. Só que existe uma convenção, né? Numa aula presencial eu conto todo o resumo histórico para você, mas agora, como as nossas aulas aqui online, eu tenho que concatenar o máximo de informação possível. O sentido real é esse. O sentido convencional é do positivo para o negativo. Então, por isso que o I que simboliza a corrente, ele está apontando nessa direção aqui, e nesse sentido. Como é que eu calculo a corrente, já que eu vou convencionar a corrente como seno I? Eu posso calcular ela aqui, né, nesse exato momento que no nosso conhecimento prévio, tá? A gente pode calcular de duas maneiras aqui. Carga elétrica dividido pelo tempo, tá, galera? Esse tempo aqui ele tem que estar em segundos. Botei uma anotaçãozinha para você, dá um print aí. Ou número de elétrons vezes o valor da carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido pelo tempo também em segundos, tá? Quando eu faço essa continha, eu tenho o valor da minha corrente elétrica. E a corrente elétrica ela é medida em ampere, ok? Vem comigo, people. Carga elétrica, galera. O que é a carga elétrica? A carga elétrica ela vai ser o produto do número de elétrons ou prótons vezes o valor da carga elementar do elétron ou próton. Imagina, você colocou um mais ou menos aí no início. Sim, por que é esse mais ou menos? Se eu estiver falando de elétrons, eu vou usar o sinal negativo. Se eu estiver falando com prótons, vou usar o sinal positivo, tá? Eu também posso calcular, galera, a carga elétrica como sendo a área do gráfico dado. Que gráfico é esse? Gráfico da corrente pelo tempo, tá? Então, se eu calcular a área do gráfico, eu tenho que o valor da área é numericamente igual ao valor da minha carga elétrica, beleza? Depois, a gente não pode deixar de falar da primeira lei de Ohm. Galera, isso aqui, dentro do estudo da eletricidade, né, eu considero isso aqui como o assunto mais importante, porque ele é a base para mover toda a engrenagem. O que a primeira lei de Ohm ela vai falar? Ela vai falar que a tensão ela é proporcional à corrente elétrica, ou seja, tensão a gente vai chamar de V ou U, tá? Existem literaturas que chamam U, vocês vão ver que hora que eu vou chamar de V, hora eu vou chamar de U. Então a tensão vai ser o que? Igual a resistência vezes a corrente. Ou seja, por que ela é diretamente proporcional à corrente? Tá? Porque quando você aumenta a corrente, você aumenta a tensão. Quando você diminui a tensão, você diminui a corrente. Tá? Então aqui eu tenho todas as variáveis possíveis para a primeira lei de Ohm. Para calcular a tensão, para calcular a corrente e para calcular a resistência elétrica. Se tem a primeira lei de Ohm, vamos lá fazer uns probleminhas aqui para a gente. Qual é a resistência de um ferro de solda que solicita uma corrente de 2 A e uma DDP de 120 volts? Ah, Renan, mas eu não sei o que é DDP. Galera, DDP é diferença de potencial ou tensão, tá? Então tem aqui, ó, tensão. Então se eu quero calcular o que? Resistência. Então vou usar qual fórmula? Essa aqui, ó. Essa variação da primeira lei de Ohm, que me dá a resistência, que é a tensão dividido pela corrente. A tensão é 120, corrente 2, 60 ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Ó, a 2 aqui está com 3, não tem problema não. Qual é a tensão de um ferro de solda que solicita uma corrente de 2 A e uma resistência de 40? Então, ó, quero tensão. Quem é tensão? É o V.
ou U, né? Dependendo da literatura que você for usar. Ó, em V, I. Então, 40 que é a resistência e 2 que é a corrente. Então, 40 vezes 2, 80. 80 o quê? Volts. Beleza, galera? Então, só um exemplozinho aí para vocês poderem ficarem afiadinhos em primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, galera. O que a segunda lei de Ohm ela vai falar? Ela vai falar o seguinte: você tem um fio, um condutor, né, melhor dizendo, e esse condutor ele tem um comprimento L qualquer. A seção circular desse condutor, a área dela mede A, né, é dado em metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, independe. Vamos lá. O que a segunda lei de Ohm ela vai falar para a gente? Ela vai falar assim: a resistência desse condutor ela vai ser igual a sua resistividade vezes o quociente do comprimento, a razão do comprimento do condutor pela área da sua seção. Ou seja, como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática? Espera aí. Deixa eu chamar uma animação aqui então. Galera, a animação aqui que eu tinha chamado para vocês é o seguinte, ó. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Tá? Então, olha só. O que acontece aqui, ó? No meu caso aqui, eu estou usando a unidade de resistividade ohm centímetros, comprimento centímetro e área centímetro quadrado. Tá? O que é importante você notar? Eu usei centímetro, então tudo centímetro. Se eu tivesse aqui usando o meu comprimento em metro, então a minha resistividade teria que ser ohm metro e a minha área metro quadrado. Se eu estivesse usando a minha área em milímetro quadrado, comprimento milímetro, resistividade ohm milímetro, tá? Então essa trinca aqui, ela tem que casar na unidade, beleza? Então olha só, o que acontece aqui se eu aumentar o valor da minha resistividade, ó? Aumento o valor da minha resistividade. O que aconteceu aqui, ó? Aumentou o valor da minha resistência, tá? Porque aumentei o valor da resistividade. Vamos voltar lá para o meu início. Vamos mexer no comprimento, ó. Vamos diminuir o comprimento. Ó, quando eu diminuo o comprimento, eu diminuo a minha resistência. Quando eu aumento o comprimento, aumento a resistência. Vamos mexer com a área. Quando eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Quando eu diminuo a área, eu aumento o valor da minha resistência, tudo isso no meu fio condutor, tá? Então, toda essa brincadeira que a gente está fazendo aqui é em torno do fio condutor. Ó. Tá vendo os pontinhos aqui? Ó, eles vão sumir, vão diminuir e vão aumentar, conforme eu mexo na resistividade. Ó, quando eu mexo na área, o que acontece? Eu só estou alterando a resistência, ó. Ok? Então, a segunda lei de Ohm, galera, ela é isso aí. Então, pessoal, aquele forte abraço para vocês. Até nosso próximo encontro, hein?